Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Estamos de volta! Depois de alguns dias, alguns meses de férias, estamos de volta com as nossas conexões da manhã. Bom dia, mamães e papais e curiosos e avós, que eu sei que também assistem aqui, tias, professores. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mônica, Messias, Michele Rodrigues, Tati, Aline, Cibele, Luísa, Lia, Luciana, Aliane, a Bárbara, Gisele, a Mônica e todos os outros que vão entrar, os que vão assistir depois pelo canal do YouTube. Bom dia, Jaque, que tá entrando aí também. Sejam bem-vindos. Peguem sua xícara de café, de chá, do que vocês gostam de tomar e vamos papear. Hoje é dia de voltar para Conexões da Manhã, aprender, dividir, compartilhar vivências e experiências, né? E crescer e evoluir. Muito bom estar aqui com vocês. Eu esqueci de avisar mais cedo que hoje teria o retorno das nossas conexões. Devia ter soltado lá no post, lá no feed de manhãzinha, mas não tem problema, né? Lembrei ontem à noite, já soltei rapidinho e eu sei que tá aqui quem tem que estar aqui, vai assistir essa live, quem precisa assistir essa live, porque é sempre assim que Deus faz, né? Ele traz aqueles que precisam ouvir, que precisam estar aqui. Certo, gente? Bom dia! Saudade? Quem tava com saudade? Quem aqui assistia as Conexões da Manhã o ano passado? Assistia no gravado, assistia no ao vivo? Quem aqui tá com saudade, sentiu falta, né, desse compartilhar aqui? Esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente. Esse ano a gente não vai fazer segunda, terça e quarta. Esse ano vamos fazer terça e quinta, tá? Foi o voto de vocês aí no story que eu coloquei o ano passado pra gente poder alinhar as coisas, tá bom? Tudo que a gente começa na vida tem um tempo, né, gente? Um ciclo. O ciclo se fecha e se inicia outro. Quando eu comecei as conexões, eu comecei de segunda a sexta, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, estava eu aqui, né? Depois a gente migrou para segunda, terça e quarta e agora estamos de terça e quinta. E os ciclos vão se encerrando, mas é muito importante a gente crescer e aprender com cada um deles, certo? Sem mais delongas, Manu, faz tempo que eu não te vejo por aqui, a Paula, a Camila. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Os segredos das crianças. Sobre o que as crianças conversam em segredo. Sabia que as crianças guardam segredo? Sabia que as crianças, entre elas, guardam segredos? E eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham que os filhos de vocês conversam entre si? O que vocês acham que eles discutem, contam, compartilham com os amigos e que é segredo e que muitas vezes eles não contam para os pais e que a gente não fica sabendo, né? Ou pelo menos a grande maioria, né? Não fica sabendo. O que você acha, né? Qual o assunto que as crianças geralmente mais conversam entre elas? Conta aqui pra mim. O que você imagina? O que você acredita? O que você acha que nós vamos falar sobre isso? Porque pode ser que você traga pra mim alguma coisa que eu não pensei ainda, né? Então é legal você compartilhar e a gente poder debater em cima disso. A Jaque já escreveu aqui, ó. Além dos desafios de educar de forma positiva contra uma maré de julgamentos, agora início das aulas e minha pequena veio horrorizada com ações desrespeitosas da prof. Pois é, a gente pode falar sobre isso também numa das nossas conexões da manhã, tá? Com certeza. Aliane, contam histórias de imaginação? Interessante, sim. Eu acho que as crianças também falam sobre imaginação. Elas também criam, elas também inventam histórias, né? Que muitas vezes os adultos interpretam como mentira, sabia? Às vezes isso é interessante, Aliane, que você trouxe pra gente. Não é muito o contexto do que eu quero abordar hoje, mas eu vou fazer um parênteses. Às vezes a criança ela tá num processo da imaginação, de criação, né? E ela começa a inventar algumas coisas. E a gente já olha aquilo como mentira. E sabe por que a gente fica tão furioso? Porque muitos pais que não conseguem olhar para as histórias como uma história, como uma criatividade, como algo inventado, e já olha para aquilo como uma mentira e já ferve por dentro, tem essa dor na infância. Viveu isso na infância. Às vezes viveu uma mentira muito grande na família, presenciou mentiras
o tempo todo na família, foi julgado por algum adulto como mentiroso na infância e hoje carrega essa dor. Então não suporta lidar com nada que seja falso. Então não consegue enxergar a magia, a criatividade, a história na mente da criança. Porque às vezes a criança, ela inventa algumas coisas e ela só está participando da história com você de uma forma criativa. E aí, ao invés da gente mergulhar nisso e imaginar e começar a dar mais margem para ela criar, né? Por exemplo, às vezes ela pode te contar que na escola um amigo dela foi fantasiado de um personagem que ela gosta muito e você achar que aquilo não é real porque a escola não autoriza, é só de uniforme. E ao invés de a gente entrar naquilo e falar, entendi. E aí é como se você tivesse vestido também de princesa, é como se você tivesse vestido também de super-herói. Ao invés de a gente entrar nisso, né, junto e mostrar para ela, entendi. E começar a entrar na brincadeira, estimulando isso e ao final, né, fechar explicando para a criança, a gente brincou agora, a gente criou, a gente inventou, isso foi muito legal, filho, né? A gente precisa falar sempre a verdade, é importante. E falar sobre a essência, né, da honestidade, não, a gente fala, o que você tá falando? Sobre o que você tá falando? Mas isso é mentira, mentira é muito feio. E aí a gente briga, porque provavelmente ou fere um valor nosso muito grande, e esse valor muito grande, que é a honestidade, pode ter fundo originado na infância, de algo que você tenha vivido. Então a gente tem que respirar fundo quando a dor é nossa, sabe? Olhar para essa dor é minha. Eu não lido com mentira, eu sofri com mentira, minha infância inteira foi uma mentira. Eu fui julgada como mentirosa na infância, essa dor é minha, meu filho só tá na imaginação. Eu preciso trabalhar esse diálogo interno para que eu consiga olhar a magia na criatividade da criança, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Os segredos das crianças. As crianças não contam histórias imaginativas, né, imaginárias em segredo, tá? A criança fala muito mais em segredo. E eu quero ouvir de vocês, que ninguém escreveu nada ainda, a não ser a Eliane que participou. O que você acha que o seu filho, o que você acha que as crianças conversam em segredo? O que você acha que é o assunto das crianças? Coloca aqui pra mim, que a gente vai debater sobre isso hoje. E antes de dar início a esse tema que é tão importante, eu quero pedir para você clicar no coraçãozinho, quero pedir para você clicar nesse aviãozinho, encaminhar para 3 pessoas, 4 pessoas que você conhece, que possa ser pai e mãe, que possa lidar com criança, que possa ser um professor, encaminhe para eles. E diga, assista essa live, participe às terças e quintas, 7h30, né? Encaminhe e escreva algum texto, porque se você só encaminhar, às vezes a pessoa nem dá importância. Agora, quando você escreve alguma coisa, né, para essa pessoa, assiste isso aqui que é legal, vale a pena você dar um play, aí a gente incentiva, né, valida aquilo, e alguém pode ser tocado na maternidade, na paternidade através da sua indicação, tá bom? E você me ajuda também. Então, por favor, vamos clicar no aviãozinho, vamos clicar no coraçãozinho, encaminhar essa live para pelo menos 3 pessoas que você conheça agora, tá? Vou esperar. Enquanto isso, vamos escrevendo aí o que vocês acham que as crianças conversam em segredo. Quais são os segredos das crianças? Carolina, bom dia, cheguei. Dani Melo também, sobre coisas de adulto. Chegou onde eu queria chegar. Exatamente, sobre coisas de adulto. Então vamos lá, gente. Vocês estão mais quietinhas, mais tímidos, então vamos direto ao assunto, tá? Criança tem segredo? Tem, gente. Criança tem segredo. No mundo entre elas conseguem se soltar e falar sobre coisas que estão no íntimo delas, na imaginação delas, na mente delas, no pensamento delas. Assim como nós adultos. A gente também, quando a gente está entre amigas, entre amigos que a gente confia, sabe aquela sua amiga íntima que você conta tudo? Você também fala coisas em segredo, né? Que talvez só você e essa pessoa saibam, que talvez ninguém saiba. E as crianças da mesma forma, quando elas estão no ambiente delas, sem adultos por perto, elas vão falar sobre aquilo que elas não sabem. Quais são os segredos das crianças? Falar sobre aquilo que elas não sabem. Tudo aquilo que elas têm medo de perguntar para os pais. Tudo aquilo
que elas têm vergonha de perguntar para os pais, mas é algo que ela tem interesse em saber, que ela tem interesse em conhecer, que ela acha atrativo conversar. Ela vai expor na roda, entre amigos, tá? Para quê? Para compartilhar, para poder colocar para fora aquilo que de uma certa forma tá angustiando, tá incomodando. É algo que eu não entendo, é algo que eu não sei, é algo que parece interessante, é algo que parece ser divertido, é algo curioso. Então aquilo tá corroendo aqui dentro, não tenho com quem compartilhar. Porque se eu falar isso para minha mãe, se eu contar isso pro meu pai, eu tenho medo, tenho vergonha, não tenho uma relação legal de confiança, de vínculo. Então a criança vai abrir isso para a turma, para os amigos dela, né? Sua criança pode ser a ouvinte, que é aquela que fala pouco, mas escuta muito dos amigos, aquela boa ouvinte, né, que adora saber das coisas. E a criança que é a comunicadora, que vai contar, ela vai sempre gostar de dizer isso pro seu filho, porque é uma criança que vai, sério, o que mais? Quero ouvir, quero saber. Então, né, ela dá para ele o alimento, né, da curiosidade que ele tanto tá querendo para poder compartilhar. Sua criança pode ser a comunicadora, aquela que conta, que fica sabendo, que vai atrás das notícias, que vai atrás dos casos e quer compartilhar, e quer ser aquela que sabe das coisas, e quer ser aquela que tem as informações diferentes, que sabe dos segredos. Então, independente do caso, as crianças sempre vão compartilhar as coisas, tá? E eles têm segredo. Então, o que eu quero falar pra vocês? Ontem, eu saí pra dar uma volta com meu filho, levei ele no shopping, precisava comprar um tênis, e a gente precisava ter um tempo só nós, né? Eu compartilhei um pouquinho ali no story. O Davi exigiu um tempo muito grande de mim ali nas férias, porque ele ficou doentinho, então quis ter um tempo com o Pedro mais velho. E a gente tava, né, dando uma volta, e ele pegou e olhou pra mim e falou assim: mãe, preciso te contar uma coisa, que meu amigo falou que é segredo, e que eu não podia contar pra ninguém, nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Daí, na hora, né, eu já falei: ah, é, filho? Né, aquela cara de paisagem. Ele falou: é. Eu falei: ah, ele falou assim: então, só que você falou uma vez pra mim que eu não podia esconder nada de você, né? Porque eu podia confiar em você. Ele falou: e eu prometi pra você que eu ia confiar e que eu ia te contar tudo. E eu vou levar essa promessa até a morte. Ele falou desse jeito, gente. Mãe, eu vou levar essa promessa até a morte. E aí eu achei que aquilo que ele ia me contar era muito sério, né? Fiquei feliz dele ter falado isso. Isso demonstra, né, a relação dele de confiança concretizada. Então eu confio na minha mãe. E ele já falou isso outras vezes, né, sobre contar coisas pra mim que os amigos falaram pra ele que não podia contar. Então a gente tem que ligar esse alerta para essas coisas sobre não poder contar, tá? E ele me contou outras coisas também. Por isso que eu digo que as crianças falam, elas têm segredos entre elas. E ele pegou e me contou que o amigo dele falou se ele sabia o que significava tal palavra. Ele não lembra a palavra. Ele falou assim: mãe, meu amigo me perguntou se eu sabia o que era tal palavra. E eu falei que não sabia. E ele me contou que essa tal palavra é quando você fica pelado e outra pessoa te beija. Gente, imagina você ouvir isso, né? Você é mãe, né? Com a sua criança querida, amada, e ela solta isso pra você. Então, por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque a nossa reação inconsciente, nosso impulso é sempre demonstrar horror, né? Choque. Então, diante de uma fala dessa, por dentro, eu tava, sei lá, eu tava gritando, eu tava com falta de ar. Por dentro, eu tava assim: meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? Mas é tão profundo tudo isso que eu tô contando pra vocês, que a gente precisa parar pra pensar nisso. Ele tá me contando um segredo de um amigo que ele gosta muito.
Algo que as outras crianças provavelmente podem não ter contado para os pais, porque esse menino diz que não podia contar de jeito nenhum. O que ele está me contando é uma coisa que não é apropriado para a idade dele e envolve questões sexuais. Então, quando uma criança fala isso, ela sabe que tem um peso. E se ela está compartilhando isso com você, é porque ela está buscando informação e ela confia em você. Entenda uma coisa, crianças são ótimas observadoras, mas elas são fracas intérpretes. O que isso significa? Se diante do que ela te conta, você fala para ela assim, o quê? Como é que é? Quem que foi esse menino? O que ele tá te falando? Se eu já começo a interrogar com a narina aberta, aquela burca dos olhos arregalada, se eu chego em cima da criança desse jeito, o que eu causo na criança? Eu assusto, certo? O meu filho vai falar assim, putz, não devia ter falado, ai meu Deus, olha a cara da minha mãe, olha o olho dela, ela tá brava, ela vai brigar, eu vou ficar de castigo, né? 1000 coisas passam na cabeça dessa criança, de acordo com cada educação. Então a gente tem que se controlar quando eles contam as coisas para que a relação de confiança realmente se concretize. Então a gente estava caminhando e ele me contou isso de forma natural, né, mãe? Né, mãe? É que ele me falou que é quando a gente fica pelado e outra pessoa vem e beija alguém pelado. Eu, né, por dentro tava acontecendo um carnaval de emoções. E eu continuei com cara de paisagem, né? E falei, e que frase, e que palavra é essa, filho? Você não lembra? Dele, mãe, eu não lembro, não consigo lembrar. Ele ficava olhando assim, não lembro o que ele falou. Eu comecei a falar, é sexo? Dele, não. É pedofilia? Não. É relação sexual? Não. E comecei a falar várias coisas. E ele não consigo lembrar. Algumas palavras eu disse, ele falava, o que é isso? Eu tive que explicar. Mas eu comecei a falar várias palavras para ver se ele lembrava. E ele falava, não lembro. Ah, deixa pra lá, não lembro. E já mudou de assunto. Então essa é outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Quando a criança te conta uma coisa e você não sabe o que dizer, e ela muda de assunto e você deixa aquilo passar, você está deixando com que ela pense, imagine, entenda e compreenda aquilo do jeito que ela quiser. Isso é muito prejudicial. Então vamos entender um cenário infantil. A criança conta em segredo. O que as crianças falam em segredo? Elas falam sobre sexo. Crianças falam sobre relações sexuais em segredo, sem saber o que é isso, sem entender a profundidade disso. Elas falam sobre sexo. Crianças falam sobre coisas proibidas em segredo. Crianças falam sobre coisas que elas não entendem em segredo. Crianças falam sobre o que elas veem e não sabem o que significam em segredo. Crianças podem presenciar os pais tendo relação sexual e contar para outros amigos em segredo. Crianças podem ver pornografia na internet com acesso a tablet ou celular e contar para os seus amigos em segredo, porque ela não sabe o que é, ela não entende aquilo, mas gera uma curiosidade, gera uma sensação esquisita, gera uma angústia, parece que é algo proibido, mas eu não entendo o que é isso, eu não sei o que significa, eu não sei como resolver isso, mas eu não posso contar para minha mãe, eu não posso contar para meu pai, eles vão brigar comigo, eles vão bater em mim, eles vão me deixar de castigo. Então eu conto para o meu amigo, eu compartilho com alguém que eu vou poder botar isso para fora. Só que esse outro alguém não tem respaldo, não tem maturidade para me explicar, para me orientar, para me conduzir. Então, se eu, enquanto pai e mãe, ouço aquilo e diante da do meu susto, né, do meu choque, eu não consigo falar nada porque eu não sei o que falar e eu deixo isso passar, eu estou deixando meu filho fazer sinapses erradas, percepções equivocadas sobre o corpo, sobre o outro, sobre o sexo, sobre a intimidade, e isso é muito prejudicial. Então, a gente estava caminhando, é claro que eu fiquei em choque, é claro que eu falei, o que eu faço agora? Eu fui pega de surpresa, eu não estava imaginando aquilo.
Então, quando ele me falou aquilo, eu só falei as palavras e perguntei se ele lembrava qual palavra era. Ele disse que não. E aí logo ele já mudou de assunto, porque ele viu que aquilo não tinha importância. Eu tratei aquilo com cara de paisagem, não fiquei assustada. E logo ele já pulou o assunto. Só que eu sabia que se eu não entrasse naquilo, o que ele entendeu sobre o que o amigo contou ficaria para o resto da vida dele. E talvez aquilo que ele entendeu ou do jeito que o amigo contou não fosse aquilo que eu acredito enquanto mãe. Os valores da minha família, entende? Do que eu quero que meu filho aprenda. Então a gente sentou e eu trouxe o assunto de volta. E eu fui conversar com ele sobre isso. Como a gente conversa sobre isso? Então, mamães e papais, entenda uma coisa, seus filhos podem falar sobre sexo em qualquer idade, mas é muito mais comum a partir dos 7 anos, tá? Se tua filha ou teu filho tem acesso à internet, tem acesso a TikTok, e você não vigia, não fiscaliza. E por que TikTok? Porque TikTok, gente, pra mim é um aplicativo totalmente voltado à adultização dessa criança. A sexualidade infantil, porque ele sexualiza a criança com aquelas dancinhas, né, com aquelas coisas que as meninas mostram o corpo e se sexualizam, os meninos também, muita nudez tem no TikTok, muita exposição do próprio corpo. A criança não tem maturidade para assistir isso sem a sua supervisão. Ela vai interpretar aquilo como algo necessário para a vida dela. É assim que eu sou amada, é assim que eu sou aceita, é assim que as pessoas vão gostar de mim. Eu preciso ser assim, eu preciso ter isso, eu preciso ir neste lugar, eu preciso viver o que essa pessoa vive. Então é isso que as crianças começam a interpretar e começam a querer modular isso na mente delas, né? E buscar por isso, sem supervisão de um adulto. Porque a gente deixa lá, porque isso, né, dá uma segurança pra gente, uma paz pra gente, né? E isso é muito prejudicial. Então, crianças que têm acesso a esses conteúdos, elas vão acessar coisas inapropriadas. Elas vão assistir vídeos que não é para a idade dela. Elas vão falar e ver coisas que não é para a maturidade da cabecinha delas. Elas vão. Então, essas crianças de 4 anos, porque eu sei que infelizmente tem crianças de 4 anos com o celular na mão, vendo TikTok, assistindo vídeos no YouTube de YouTubers que falam palavrões, né, que falam mal dos pais, que contam histórias que não vão agregar nada na vida dessas crianças, porque elas não têm maturidade para entender que aquilo é só uma história, não é uma realidade. Essas crianças que têm esse acesso, elas vão muito mais rápido e frequente falar sobre isso, falar sobre sexo, falar sobre o corpo, falar sobre coisas que elas não deveriam estar nem falando e nem fazendo. E pior, além delas falarem, elas podem querer reproduzir entre elas o que elas viram, seja na internet ou seja entre a família, seja entre adultos. Existem muitos casos de crianças que veem a relação sexual dos pais escondido. Às vezes os pais nem sabem que essa criança está vendo. Seja a criança dormindo no mesmo quarto que os pais, eu fiz um post semana passada sobre isso. Seja a criança que acordou, né, de pianinho, foi até a porta da mãe, viu a porta entreaberta e pegou. Criança, quando vê isso, ela não conta por medo, ela não conta por vergonha. Se a relação entre a gente não for sólida, essa criança não vai compartilhar. Se for uma relação de medo, uma relação de medo no sentido, gente, não só de apanhar, mas medo de minha mãe vai ficar chateada comigo, minha mãe vai se decepcionar comigo. Se não for uma relação onde você ensina que erros são oportunidade de aprendizado e que você a ama na alegria e na tristeza, no erro e no acerto, essa criança não vai compartilhar com você, mas ela vai compartilhar com os amigos. Então, entenda o que eu tô te falando. Quando meu filho mudou de assunto, eu entendi que eu precisava voltar nele, porque eu queria ensinar para ele os meus valores sobre aquilo. Ele precisava entender o que era aquilo que o amigo estava contando para ele de uma forma coerente, respeitosa, porque esse é o homem que eu quero para a sociedade. Esse é o filho que eu quero educar lá para o futuro. Um homem que respeite o outro, um homem que valorize a mulher, um homem que respeite a mulher, e não um homem que olhe para a mulher como um objeto sexual. Então eu precisava
voltar no assunto para ressignificar o que ele ouviu e o que ele viu e o que ele entendeu. Então, gente, ainda que você não saiba o que responder, vá buscar como, vá se instruir para que você possa instruir a sua criança. Volte no assunto e resgate. Ah, mas já esqueceu. Não. Não, tá? Entenda isso. Não esqueceu. Registrou. Tudo que eles conversam, ainda mais quando é segredo, ainda mais quando é sobre forte impacto emocional, tem um registro. Esse registro criou um aprendizado sobre o assunto. Então, ainda que ele não fale mais para você, não significa que ele esqueceu. Ele aprendeu sobre aquilo e talvez aprendeu o que você não gostaria que tivesse aprendido, da forma como você não gostaria que fosse. Por isso que você precisa voltar no assunto e dar para a sua criança aquilo que você acredita. Tá fazendo sentido, gente? Vocês imaginavam que crianças falavam sobre sexo? Que crianças falam sobre intimidade, sobre o corpo? O segredo das crianças normalmente acontece e é relacionado a isso. Também é sobre situações de medo, é sobre situações de espiritualidade, é sobre situações de coisas proibidas, roubo, morte. Crianças falam sobre o que é proibido, sobre o que elas não entendem, sobre aquilo que a gente não conversa, porque a gente fala que não pode, mas elas querem entender, elas querem compreender, então elas vão falar sobre isso entre elas. Vamos lá, ver as mensagens que vocês estão colocando aqui pra mim, que eu não consegui ver todas. Meu filho, graças a Deus, não gosta de celular, ele gosta de criar brinquedos. Ótimo, Mônica, né? Uma criança não tem que ter um celular, gente. Me desculpe se você tá aqui e seu filho tem um celular, tá? E ele tem 6 anos, 4 anos, 8 anos, e ele já tem o celular dele. Eu sou totalmente contra. Criança não tem que ter celular, criança tem que ter bola, criança tem que ter boneca, criança tem que ter brinquedos, criança tem que ter ar livre, bicicleta, patins, skate, corda. Criança tem que ter vida. O celular tira a vida da criança, tá? Então, me perdoe se você deu um celular pro seu filho, se você deu um tablet pro seu filho, mas eu preciso te falar isso, porque isso não é saudável para ele, tá? Concordo, meus filhos não têm acesso livre a eletrônicos. Eles assistem desenhos somente na televisão, sob supervisão, somente no final de semana. A gente não tem que viver alienado, tá, gente? Eu sou totalmente contra essa questão de meu filho não pode ver TV, meu filho não rela no celular, meu filho não rela... Eu acho que a gente não tem que ser alienado. Por quê? Ele vai ter acesso a isso na escola, ele vai ver o celular do amigo, ele vai assistir com um amigo, e tudo que é proibido é mais gostoso, e sem essa supervisão, ele vai se interessar por aquilo e não vai te contar, porque você proíbe tudo, porque você não deixa tudo. Não tô dizendo que é o caso da Ju, tá? Juliana compartilhou aqui com a gente, só tô fazendo um adendo, tá? Então eu sou contra essa alienação. Mas eu acho que a gente precisa, eu acho não, né? Eu tenho certeza que a gente precisa sim supervisionar, limitar, conduzir, assistir junto, instruir, porque isso sim é muito necessário e importante. E mesmo filmes e desenhos com classificação livre tem palavras inapropriadas, cenas inapropriadas. Sim, com certeza. Muito sentido, sim, total sentido, muito sentido. E como voltar no assunto nesse exemplo real? Vou contar pra vocês. Oferecem tablet de presente 4 anos, recusei o presente. Geração de telas, impossível deixar sem acesso. Sim, ontem uma pessoa me contou que a avó da criança, essa criança tem menos de 2 anos, queria presentear a criança com um tablet, né? E a mãe não deixou. Então, com certeza, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Quanto mais acesso, mais rápido eles vão ter essa curiosidade, né? Mais rápido vai chegar esse momento. E às vezes eles não estão nem na fase de passar por isso e vão começar a passar, tá? Então, gente, voltando ao assunto. O que acontece quando a criança fala isso e como voltar nisso, né? Então, a gente sentou para conversar e eu peguei e falei assim, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquilo que seu amigo te contou, que você não lembra a palavra, você sabe o que significa? Então, antes da gente chegar falando, a gente precisa fazer perguntas, porque a gente não sabe o que a criança sabe. Às vezes a gente vai falar coisa além daquilo que ela sabe. E é desnecessário. Então faça perguntas pro teu filho. O que você sabe sobre isso? O que você entendeu do que ele te contou? Você já viu algo do tipo? Você entende sobre isso?
Faça perguntas para você saber o que a sua criança sabe. E aí, a partir disso, você conduzir. E ele falou pra mim. Ele falou assim, mãe, nada a ver, né? Isso é errado. A gente ficar pelado e outra pessoa beijar a gente. E aí ele pegou e falou bem assim pra mim. Você beija o papai pelado? Ai, gente. Ai, gente. Sabe o avestruz? Sabe quando você quer virar um avestruz? Quer enfiar a cabeça debaixo da terra? E aí você fala, né? Jesus, Maria e José. O que eu faço agora com essa criança que me pergunta essas coisas, né? Então a gente fica num beco sem saída, né? Eles pegam a gente de surpresa. E a inocência da criança, né, gente? E aí ele pegou e falou isso pra mim. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. A gente fica pelado perto de quem a gente é casado, de quem a gente tem intimidade. Então, assim, a mamãe, quantas vezes você já viu, né? A mamãe se trocando na frente do papai. Então, às vezes não acontece isso, né? Tomando banho. Ele falou assim, mas daí a gente tá tomando banho, a gente tá em família. Eu falei, então, é intimidade, né? Eu sou casada com seu pai é casado comigo, a gente mora na mesma casa. Então, isso acontece quando a gente tem essa intimidade, né? Então, sim, se eu tiver sem roupa e o papai quiser me dar um beijo, ele pode me dar um beijo, certo? Porque eu sou casada com ele. Eu posso dar um beijo no seu pai, isso é carinho, filho. Pessoas casadas, né? Por que eu falo casadas? Porque é o meu valor, certo, gente? Eu sou cristã, vocês sabem disso, então é o meu valor e eu estou ensinando o meu valor pro meu filho. Vocês vão ensinar o valor de vocês pro filho de vocês. E eu falei pra ele, então as pessoas quando elas são casadas, elas podem trocar carinho nuas. Ele olhou assim, eu falei, sim, então se o papai quiser me dar um beijo, se eu quiser dar um abraço no papai e eu estiver sem roupa, não tem problema nenhum. Desde que a gente esteja numa intimidade, desde que a gente esteja dentro do nosso quarto, sozinhos, né? Não tem problema nenhum, eu não posso fazer isso na rua ou na frente de outras pessoas. Ele, mãe, lógico que não. Eu falei, então, porque o meu corpo é o meu corpo. Seu pai tem acesso a isso, né? Ele pode ver o meu corpo, eu posso ver o corpo do seu pai, mas outras pessoas não. E aí ele entendeu isso. E daí eu falei, então, o que o seu amigo tá te contando é que existem pessoas que não são casadas, que mal se conhecem e elas acabam, né, tirando a roupa e se beijando. Sem tudo isso, né, sem essa intimidade toda. Dele, sério? Sério que as pessoas fazem isso? Eu falei pra ele, lembra que eu acho que eu trouxe pra vocês nos stories a pergunta dele sobre hotel e motel? E eu falei pra ele, lembra quando você me perguntou sobre o motel? É pra isso que eles existem, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Então, algumas pessoas que não são casadas, não têm essa intimidade, acabaram de se conhecer, acabam indo pra esses lugares. E lá elas acabam tirando suas roupas e se beijando. E eu falei nessa naturalidade. Dele, sério, mãe, por que elas fazem isso? Eu falei, porque elas têm os valores e os princípios dela. A gente não acredita nisso, a gente não acha isso certo. Porque a gente acredita que a gente precisa conhecer outra pessoa, gostar dela, casar com ela, ter uma família com ela, para depois a gente viver essas intimidades. Mas existem pessoas que não têm a mesma fé que a gente, filho. E elas fazem essas coisas. Por isso que seu amigo te contou como um segredo. Não conta pra ninguém. Porque é como se fosse algo muito errado, né? Provavelmente porque ele viu na internet ou ele viu algum adulto fazendo isso nessa situação que eu tô te contando. Mas quando a gente tem intimidade, quando a gente está casado, quando a gente vive na nossa família, o respeito, isso é um carinho. E isso é natural. Daí ele olhou, ficou pensando, entendi, mãe. Então, né, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso quando eu casar. Eu falei, exatamente, né, quando você tiver sua família. E eu peguei, fechei e falei pra ele, então, filho, sempre que os seus amigos te contarem alguma coisa que você não entende, que você não sabe, que você não ouviu, ou que você não conseguiu entender, você pode vir contar pra mim e pro seu pai. A gente sempre vai te explicar, te orientar do jeito certo. Então, nunca esconda nada mesmo. Sempre que você tiver curiosidade, pode contar pra mim ou pro seu pai, que a gente vai te explicar o que é. E ele falou, não, mãe, eu sempre vou contar. Então, por que eu compartilhei isso pra vocês? Não é fácil, né? A gente fica no que eu faço, como é que eu conto isso? Não pode, né? A nossa intenção, a nossa intuição é sempre falar, não pode fazer isso, é feio, coisa feia. Mas tá errado. Se a minha criança tá tendo acesso àquilo, alguém contou pra ela que aquilo existe,
Eu preciso instruir a minha criança com calma, com sabedoria, sem o pânico e o medo atrás dela fazer aquilo. Dela entender que aquilo é real, é verdadeiro, é certo. Porque se eu tenho esse pânico e crio esse bloqueio, aí sim eu posso instigar a curiosidade. E meu filho ia atrás disso porque ficou uma coisa no ar. Minha mãe ficou muito brava, tem alguma coisa nisso, entende? E a criança vai querer descobrir por quê. Porque é instinto dela. Ela aprende através da experiência, ela aprende através do descobrir, da descoberta. Então nós precisamos trabalhar a calma, né? A cara de paisagem para conseguir conduzir isso da melhor forma possível, tá? Gabi do céu, ainda bem que você está passando o seu exemplo, porque eu não saberia como lidar com essa situação. Na verdade, eu acho que mesmo assim será difícil. Sempre é difícil, não foi fácil pra mim, tá? Acho que eu até suei, por estar suando, sabe? E eu queria conduzir de uma forma que ele entendesse os nossos valores, mas sem precipitar as coisas, sem falar de coisas que ele ainda não tem curiosidade para saber, mas também sem infantilizar muito, porque o amigo não contou de uma forma infantil. O amigo contou de uma forma proibida, coisas de adultos, então ele tinha que saber a seriedade disso. Então, gente, como é que a gente aprende a ser assim? Tratando as coisas com naturalidade e o tempo todo trabalhando na nossa mente. A criança tem que confiar em mim, eu preciso tratar isso como algo natural, eu preciso estabelecer essa relação, esse vínculo com meu filho de diálogo, para que ele me procure todas as vezes que as crianças contarem segredos para ele. Trabalhando isso na sua mente, as palavras vão vir, o jeito vai vir de contar. E o que você não souber contar, faça perguntas. Por que você acha que as pessoas fazem isso? Você acha que isso acontece? Por que você acha que não? Por que você acha que isso é errado, filho? Por que você acha que isso é errado? E aí, através das perguntas, a criança vai te responder. E aí, isso vai te dar mais margem para conduzir essa conversa. Mas sim, gente, crianças falam, contam segredos uma para outra. E os segredos são sempre sobre coisas proibidas, tá? Seja sobre sexo, seja sobre morte, seja sobre o terror, né? Filme de terror, coisas inapropriadas para a idade deles. Então a gente precisa ter essa relação com o filho. Por isso que sair com os filhos de vez em quando, ter tempo de qualidade individual com cada um dos seus filhos é muito importante, porque eles não vão contar normalmente no dia a dia na correria. Eles vão contar quando você estiver só com ele, quando vocês estiverem falando sobre os assuntos que interessam a eles. Né? Quando você pergunta como é que foi o seu dia, e aí, do que vocês brincaram hoje, qual é a carta mais legal do Pokémon que vocês têm compartilhado agora, que personagem é mais interessante naquele jogo que você joga, né? Qual é o teu brinquedo favorito, qual é o teu personagem favorito, do que você mais gosta de brincar. Quando a gente começa a entrar no mundo da criança e fazer perguntas sobre a infância, ela se conecta com a gente e aí ela começa a contar as coisas. E é nessa hora que a gente tem que respirar fundo, ficar em silêncio, mas resgatar o assunto quando se sentir mais pronta, mas nunca deixar que a sinapse se forme sem a sua orientação, porque isso pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento do seu filho, principalmente para a relação entre vocês, entre a família, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter ajudado. Mônica trouxe, Gabi, traz assunto crianças com autismo, pais que não aceitam. Mônica, bom assunto, tá? Eu tenho alguns amigos que têm filhos com autismo, eu vou ver se eles topam fazer uma live junto comigo para ajudar vocês, tá bom? Mas esse é um assunto muito interessante, obrigada pela dica aí. Voltou arrebentando, live mais que perfeita. Ah, que linda, obrigada. Incrível, tenho mais de 3 anos, já me preocupo muito com essas questões por ser uma menina. Verônica, ensine sobre isso para sua filha, sobre a intimidade do corpo e o respeito do corpo. Ninguém deve tocar você, ninguém deve querer ver você, suas partes íntimas é sua, é por isso que a gente usa calcinha, é por isso que a gente usa sutiã. Isso é muito valoroso, precioso, né? Eu falo para os meninos, nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar do nosso corpo com amor, com carinho, com saúde, né? Com proteção. Então, agredir o próprio corpo, mostrar o próprio corpo, tá errado, né? E eu vou explicando de acordo com os meus valores. Ensina isso para sua filha também, tá? Que você não vai ter problemas em relação a isso. Ensine desde já. Sabedoria, gratidão, grata, linda, lindo, vocês são lindos, né?
Ah, Rei, olha só, ele tá aqui um papai, muito legal suas lives, me ajuda a ser um pai melhor. Obrigada, vizinho, ele é meu vizinho aqui, gente. Com certeza ajuda todo mundo, até eu, gente, quando eu tô compartilhando com vocês isso tudo que eu sei, eu aprendo de novo. Então, pra mim também me ajuda como mãe, porque eu tenho dois aqui, eu tenho um laboratório aqui, né, assim como vocês. Então, pra mim também é muito importante, tá? 3 anos, ela começou a falar, não ri de mim porque tô pelada. Então é a vergonha do próprio corpo, a intimidade. Então mostra pra ela a naturalidade sobre isso, né? Que na casa, entre a família, que não tem problema, a gente precisa se respeitar. O que é isso? Eu posso ficar nua na frente da minha mãe, eu posso ficar nua na frente do meu marido, mas eu preciso respeitar, né, meu corpo, né? Eu não posso ficar tocando no outro se o outro não quer, fazendo brincadeirinhas, isso é errado, tá? Uma das coisas que a gente cria sinapses erradas na mente das crianças, só pra fazer um parênteses, eu não paro de falar, cosquinha. Sabe quando a gente fica fazendo cosquinha na criança e a criança fala para, e você não para? Porque ela tá rindo, né? Ah, mas ela tá rindo, ela tá gostando. Só que alguém que faz cosquinha em você não consegue não rir, mas às vezes você não tá gostando. E essa criança fala para e você não para, você tá invadindo o corpo dela. Ai, Gabi, mas é uma brincadeira. Mas crianças são ótimas observadoras e fracas intérpretes. Se diante do não você continua, ela pode associar que o não interfere em nada. E aí quando alguém for tocar o corpo dela, ou quando ela for tocar o corpo de alguém, e se alguém disser não, ou ela disser não, esse não tem validade nenhuma. Porque quando ela disse não pra você, você não deu validade para aquilo. Então é muito sério quando a gente está brincando com a criança e isso relaciona ao corpo dela e ela disser não, você validar isso. Filho, desculpa, tá bom, parei. Você não gostou? Beleza, a mamãe não vai fazer mais. Porque daí a gente mostra pra criança o respeito, né? Com a vontade do outro, com o próprio corpo. Então, isso é muito sério, tá bom? Ótimo, nunca permito cócegas e ainda ressaltava o motivo. Não é não, exatamente. Um beijo grande pra vocês. Lembrem-se, crianças conversam e têm segredos entre elas. Isso é saudável, faz parte da infância. Você precisa ser o adulto de confiança nessa relação para que ela conte cara de paisagem, para que você consiga conduzir sem causar pânico e medo, frustração, vergonha nessa criança e afastar ela de você. Quanto mais você trouxer ela para você, mais você vai ter chance de educar, tá? Sua frase valeu a live. Crianças são ótimas observadoras e fracas intérpretes. Essa frase é de Jane Nelson, gente, não é minha, tá? Jane Nelson é que diz isso. Gabi, meu filho 2 anos e 10 meses, beija e abraça outras crianças e não gosta quando outras crianças não deixam. Eu explico que tem que pedir, mas ele ainda não faz. Como ensinar de forma mais prática? Depois eu posso falar mais sobre isso, tá? Mas por hora você pode ir conversando, explicando pra ele, né? Que nem todo mundo gosta, que tem pessoas que gostam só de aperto de mão, outras que só fazem assim. E a gente precisa respeitar a diferença entre as pessoas, tá? Um beijo grande. Ótima semana pra vocês. A gente se vê quinta-feira, 7h30 da manhã. Quero ver você aqui, hein? Nesse mesmo bate-canal. Fui!